Se olharmos com um pouco mais de cuidado, talvez um dos papéis mais preponderantes da mulher destacada na Bíblia seja o de ser mãe. Há na maternidade uma graça, uma espécie de graça majestosa. Ter filhos, sejam eles biológicos ou do coração, é a oportunidade de investir na educação e influência de uma nova geração. E isso, do ponto de vista bíblico, é uma grande responsabilidade, mas também uma bênção enorme. Nesse dia, queremos desejar a todas as mamães feliz Dia das Mães. Oi, gente, bom dia. Aproveitar aqui também deixar o meu feliz Dia das Mães, parabéns aí a todas as mamães. Se você é mãe, que você receba a honra que lhe é devida dos seus filhos. E se você é filho, que você dê a honra, o valor devido também à sua mãe. Tá bom? Este culto, apesar de ser um culto especial, ele não é para as mães. Todo culto é para Deus. E que bom que seja assim, que é melhor até para a mãe, né? Porque, infelizmente, alguns desviam um pouco o foco, né? A própria mãe de Jesus, às vezes, recebe mais adoração do que ele, né? Ou alguma adoração, quando ela mesma disse que toda adoração deve ser dada apenas para Deus, né? Então, não perca esse foco, tá bom? E nós queremos olhar para uma mulher nessa manhã. O nome dela é Abigail e ela aparece na história ali, né, no seu maior registro, nesse texto, primeiro livro de Samuel, capítulo 25, e nós vamos ver um pouquinho da história dela em 3 atos nesse capítulo, quase ele todo, tá bom? Lembrando que essa mulher tem muito para nos ensinar, seja você mãe ou não, você pai, adolescente, jovem, é uma mulher que tem muitas características que, na verdade, honram, glorificam a Deus e devem ser, por nós, então, absorvidas. Né? Nós vamos perceber a sabedoria dessa mulher, a coragem dessa mulher, né? Vamos perceber o espírito, né, de paz que ela busca, de conciliação, enfim, a estratégia, a inteligência dela. O texto, primeiro ato, eu estou chamando aqui de a estupidez e o plano. Nós vamos entendendo conforme vamos mergulhando na história, né? Por que eu estou dando esses títulos, tá bom? Para cada ato. São 3 atos aqui que eu dividi esse texto. Então, começando ali no verso 1, se você tiver aí, pode acompanhar também aqui. Tinha colocado preto, não ficou tão legal por causa da definição aqui dos projetores, mas acho que o amarelo melhorou, né? Tá bom aí, gente? Tá dando para ver? Vamos lá. Samuel morreu e todo Israel se reuniu para lamentar sua morte. Foi sepultado em Ramá, onde tinha vivido. Então, Davi desceu para o deserto de Maom. É um texto extenso, nós vamos passando aí versículo por versículo, mas eu vou parando alguns momentos para explicar. E aqui, esse primeiro versículo já nos leva a entender um pouco do contexto, ou trazer, né, é necessário trazer um pouco do contexto aqui. Davi ainda não era rei de fato em Israel, mas já era rei por direito. Esse momento da história aqui, Samuel, o profeta, já havia ungido Davi para ser rei. Só que Davi ainda não havia assumido o trono, porque quem estava ali de fato ainda era Saul. E se você voltar a alguns capítulos, você vai ver aquela história famosa no capítulo 17 de Davi e Golias. Acho que muitos aqui, se não todos, conhecem essa história, lembra dessa história. Né? Israel estava sendo oprimida pelos filisteus, Saul, como rei, estava ali amedrontado pela situação, Israel havia sido desafiado pelos filisteus, e Deus levanta então Davi, um jovem, para se prontificar a batalha contra o gigante Golias.
E Deus, por meio de Davi, dá vitória a Israel, matando Golias, subjugando ali então os filisteus. Com isso, né, a fama de Davi então começa a se espalhar, e num episódio posterior tem aquela famosa história da musiquinha, que ficou famosa nas paradas de sucesso de Israel, né? Que dizia assim, né, cantada aí pelas mulheres: Saul matou seus milhares, porém Davi matou seus 10 milhares. E o hit começou a pegar. E isso começou a incomodar o rei Saul. A partir desse momento, Saul, que já era um camarada que não lidava muito bem com a questão do poder, né, ele tinha dificuldades aí com essa questão do trono, da sucessão, enfim. Este homem começou a ficar com inveja disso. De tal forma, claro, isso tudo também permitido, né, por Deus ali, de tal maneira que a ira dele foi tanta que o levou a querer matar o Davi. Então começa uma perseguição de Saul contra Davi, porque Davi estava, né, se tornando proeminente ali, e isso incomodava Saul. Ele não queria ver Davi vivo. E Davi, com muito discernimento, no determinado momento, então, ele resolve se afastar. Inclusive o filho de Saul, Jonathan, era o melhor amigo que ele tinha. E eles conversando ali, eles chegam à conclusão que Davi tinha que sair fora, porque corria risco de vida. Mas a situação estava, politicamente falando, né, tão conturbada, e Davi já era um homem bem visto por muitos ali no reino, que alguns homens valentes, que serão chamados depois de valentes de Davi, esses homens eram homens, na sua maioria, né, homens desocupados, né, homens, assim, gente da barra pesada, como a gente diria hoje. Esses camaradas, então, percebendo essa situação, eles tomam partido do lado de Davi, e eles abandonam, então, ali a posição no reino e seguem Davi. Davi leva então com ele 600 homens valentes, gente ali com a ficha suja, e que Davi permite que acompanhe, né? E esses caras então vão com Davi para outros lugares ali do território de Israel. E aí, nesse contexto, nós chegamos nesse ponto onde Samuel morre, é sepultado, e Davi desce com essa galera, então, para esse chamado deserto de Maom. Então, aqui está o contexto, tá bom? Só para você se situar. O que está acontecendo nesse momento, tá? E agora a história vai trazer um outro personagem, chamado Nabal. Acontece que Davi, com esses homens, ainda havia ameaça, né, de povos inimigos, os próprios filisteus, que costumavam saquear os campos, né? E então, nesse caso aqui, Davi e seus homens, de maneira assim extraoficial, eles estavam protegendo as terras, né, a lavoura desse camarada. Era muito amplo, né? E eles estavam ali, vivendo nesse lugar e ao mesmo tempo fazendo uma espécie de guarda extraoficial das terras de Nabal. E o texto vai dizer que esse homem que vivia lá em Maom era muito rico. Volta lá no verso 2. Havia um homem rico em Maom que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Isso não tem nada a ver com aquele monte Carmelo, não, tá? É outro lugar. Esse homem, ele possuía, é descrita aqui uma parte da sua riqueza, né? 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E era a época da tosquia das ovelhas. Isso aqui é comparado à época de colheita, né? Uma época de fartura, onde agora está se recolhendo aquilo que se plantou, aquilo que se cultivou, né? Então era esse momento de recolher isso. O homem se chamava Nabal e sua esposa Abigail. Esse nome Nabal, depois no decorrer do texto nós vamos ver, ele significa tolo. O significado do nome de Nabal é tolo.
Agora você pensa comigo, que mãe coloca o nome no filho de tolo? Né? Então, só para entender isso, acho que nenhuma mãe, né? Ou sei lá. Mas só para entender melhor, estudando um pouco, era muito comum que, e é bem provável, que esse não foi o nome que ele recebeu no seu nascimento. Tá? Era muito comum se observar a conduta de uma pessoa e ela então ficava caracterizada por aquilo que ela fazia, ou enfim, às vezes até, isso é muito comum nos dias de hoje, um apelido, né? Onde a pessoa ela é vista ou é chamada, isso está relacionado a talvez a profissão dela. Ah lá o pedreiro fulano de tal, né? Ou o baiano, né? Enfim, ela é chamada por um apelido que caracteriza ela ou pelo lugar que ela nasceu, ou pela profissão que ela tem, ou por alguma coisa que ela fez e ficou marcado, né? Uma característica da sua personalidade. Então, Nabal recebeu esse título porque isso é o que o caracterizava. Ele mostrava nas suas atitudes, apesar de ser um homem rico, que era um tolo. Nós vamos perceber isso na sua maneira de interagir aqui nesse texto. Você vai perceber isso claramente. Né? Isso vai ficar bem claro. Ele tinha uma esposa, então, e aqui está a nossa grande personagem aqui da história, Abigail. Uma mulher, o texto descreve aqui, inteligente e bonita. Pode isso, Arnaldo? Existe. Claro, é raro. Gente, o texto faz questão de frisar. Vou apanhar o Dia das Mães, eu quero dar uma dessa, né? Mas tá bom. Volta para o texto, irmão. Esquece aqui. Mas Nabal, voltando ali, ele era descendente de Caleb. Outra informação bem interessante. Quem já ouviu falar de Caleb? Poxa, Caleb era uma ótima referência, gente. Foi um dos 2 espias, junto com Josué, que tiveram uma visão, né, do que era a vontade de Deus estabelecida para a conquista da terra. E foram os únicos 2 autorizados. Nem Moisés foi autorizado a entrar na terra. E Caleb, junto com Josué, foram os 2 grandes líderes que comandaram essa entrada. Isso significa que, mesmo sendo da família de alguém tão renomado, tão temente a Deus, tão ponta firme com Deus, isso não garante que a sua vida vai ser igual. O cara era da descendência de Caleb, mas era um tolo. Então, isso aponta para a graça, né? Porque da mesma forma que você pode ser filho de uma mãe tão piedosa, de um pai tão piedoso e ser um tolo. Ser da família, de uma família cristã, tradicional, e jogar tudo isso no lixo quando chega a sua vez de tomar decisões. E graças a Deus pelo contrário também, porque muitos de nós também viemos de lares desestruturados, onde nossos pais não temiam a Deus, ou não temem, nesse sentido, e Deus nos resgatou pela sua graça dali. Então tudo é graça de Deus. Nós temos boas referências, devemos louvar a Deus por elas, mas não são as pessoas que garantem a nossa estabilidade espiritual. Né? É a graça de Deus, não são as pessoas que nos salvam, nos colocam no caminho. Essa é a graça e a misericórdia de Deus que nos coloca e nos mantém no caminho. Então ele era descendente de Caleb, mas era um homem rude, perverso em tudo o que ele fazia. Quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, então ele chamou 10 rapazes e disse para essa turma: subam ao Carmelo, vão a Nabal, enviem saudações, então toda aquela cordialidade, educação, simpatia, né? Digam a ele: paz e prosperidade ao Senhor e à sua família e a tudo que é seu. Disseram-me que é época da tosquia. Enquanto seus pastores estiveram entre nós, perto do Carmelo, nunca lhes fizemos mal e nada foi roubado deles. Então Davi está, né, mandando homens para contar para o Nabal um pouco desse contexto. Olha, a gente está vivendo junto ali, seus homens têm propriedades ali, estão cuidando do seu campo, nós estamos por ali e
e fizemos a guarda, nunca roubamos nada. Pelo contrário, estamos até ajudando ali a guardar dos possíveis inimigos. Pergunte aos seus homens, isso, né, pedindo para que Nabal constatasse. E eles lhe dirão que isso é verdade. É verdade esse bilhete, né? Diante disso, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, pois chegamos numa época de celebração. Por favor, olha a gentileza, né, do pedido aqui, né? Reparta conosco e com o seu amigo Davi o que puder dos seus mantimentos. Volta somente ali, Davi, né, exilado ali, saiu com aquela galera, porque estava correndo risco de morte, estava nos campos de Nabal, de uma certa forma também ajudando a cuidar. E agora ele vai, numa época de tanta fartura, né, de colheita e tudo mais, de tosquia, ele vai pedir para Nabal dar um pouquinho do que ele tem para alimentar essa turma que está com Davi. De maneira bem cordial, bem gentil. Teria tudo para dar certo, né? Se não fosse um pedido feito para um tolo. E os rapazes então transmitem essa mensagem a Nabal em nome de Davi e esperam pela resposta. E aí vem a resposta do Nabal. Olha só. Quem é esse tal de Davi? Ele sabia quem era, né? Mas é uma maneira sarcástica aqui, desafiadora, prepotente de se dirigir. Quem é esse tal de Davi? Perguntou-lhes Nabal. Quem é esse filho de Jessé? Quem ele pensa que é? Hoje em dia há muitos servos que fogem de seus senhores. Então Nabal já está a par aí da situação. Esse cara é um fugitivo, um desgarrado. Ele e esses 600 que estão com ele aí, tudo gente da pior categoria, né? Ninguém mandou eles virem para cá, ninguém mandou eles fazerem nada aqui para... Tipo assim, eu não pedi para eles me ajudarem em nada e também não vou ajudar. Devo pegar... E aí olha a ambição desse cara, o egoísmo desse cara, né? Ele só quer para ele. Esse espírito de Nabal, inclusive, está em muitos de nós, infelizmente. Se não é uma característica, às vezes isso nos atormenta, quando mexe especialmente com os nossos recursos, né? E ele vai dizer assim, olha, quanto egoísmo, né? Eu devo pegar o meu pão, a minha água e a minha carne, a carne dos animais que eu abati, né, para meus tosquiadores e entregar para um bando que vem não se sabe de onde. Imagine você ouvindo uma resposta dessa no lugar de Davi, né? Esse bando aí que veio não se sabe de onde, eu vou pegar meu pão, vou pegar minha água, vou pegar a carne dos animais que nós tosquiamos e vamos entregar para esse bando de gente aí de mau elemento. Então os rapazes enviados por Davi voltaram e lhe contaram tudo que Nabal havia dito. Qual foi a reação de Davi? Você vê que de um lado nós temos um homem tolo, esse espírito de Nabal, de alguém que não quer repartir nada, que não quer colaborar, não quer ajudar alguém que está precisando, mesmo que esse alguém até esteja te dando algo em troca, te ajudando. Muitos de nós ou somos ou recebemos esse tipo de ingratidão, né? Não sei se isso já tem acontecido com você, na sua família, às vezes é assim. Você faz por alguém e quando precisa de uma pequena ajuda, esse alguém vem com pedras na mão, vem com ofensa, ou joga na cara alguma coisa que foi feita ou deixou de ser feita. É o espírito de Nabal, gente que não quer dividir nada, não quer contribuir com nada, né? Ele gosta de receber, mas nunca gosta de compartilhar, nunca gosta de doar nada. Quando alguém o desafia, seja de maneira, né, de qual maneira for, essa pessoa se torna rude. Aí você conhece a verdadeira característica dela, né? O caráter dela se revela quando ela é exposta a uma situação onde ela precisa dividir, onde ela precisa compartilhar, onde ela precisa de um sacrifício para abrir mão, tomar um certo prejuízo. Ela não quer tomar nenhum prejuízo, ela não quer dar nem a sobra do que ela tem. E ela é ofensiva, ninguém mexe, ninguém toca no que é meu. É o meu pão, é a minha água, é o meu trabalho, é o meu dinheiro, é a minha família, é tudo meu. E às vezes até a minha igreja, o meu PG. E quer tornar aquilo como se fosse de fato propriedade exclusiva daquela pessoa.
é o espírito de Nabal. E isso suscita do outro lado, infelizmente, né, uma atitude negativa no Davi. Que alguns vão até achar que ele fez por razão, mas não. Davi não agiu aqui, não recebeu aquela informação com sabedoria, com discernimento, né? Ele não soube lidar com isso de maneira correta, e ele já aqui se explode também, né? Você percebe a atitude de Davi. Quando ele recebe essa notícia, ele ainda não era rei de fato, mas ele já estava numa situação difícil, tá? O camarada tinha acabado de vir de uma situação onde ele matou Golias. Quem é esse Nabal? Né? E ele vai então dizer para os seus homens, peguem suas espadas. Disse Davi e pôs a espada à cintura. Seus homens fizeram a mesma coisa. 400 deles, então percebe, Davi estava com quantos homens ali? 600. Ele pegou 2/3 da galera e levou com ele. Partiram, enquanto os 200 ficaram para guardar a bagagem. Correndo um pouquinho lá para o versículo 21, nós vamos perceber, então, o sentimento que tomava conta de Davi. Ele tinha acabado de dizer assim, de nada adiantou ajudarmos esse sujeito. É que está ao lado de alguém também que ajuda e acha que o outro tem o dever de lhe dar em troca. Esse é um problema quando a gente faz alguma coisa esperando em troca, né? Então tem que tomar cuidado com isso, né? Isso acontece muito no nosso relacionamento também com Deus. Tem gente que vem à igreja, acha que estar aqui assistindo, participando de um culto, já está fazendo demais para Deus e Deus precisa dar alguma coisa em troca, né? E se nada acontecer, se o que ele pediu não acontece, se o que ele espera não chega, ele já espana e fala assim, esse Deus não é para mim não, porque eu queria tal coisa, fui na igreja, dei o dízimo, ajudei, fui no PG, tal, e Deus não me abençoou. Que ingratidão, né? Só o fato de estar aqui hoje já é motivo de completa gratidão. Deus não deve nada para ninguém, nunca vai ficar devendo, irmãos. Entenda isso, seja você quem for, tenha você o que tenha feito o que for para Deus, ou para a igreja, ou seja lá o que for, Deus nunca vai ficar devendo nada para você. Nós é que somos eternos devedores. E Davi achou que ele tinha uma dívida com ele, né? Ele falou, de nada adiantou ajudarmos esse sujeito. Protegemos seus rebanhos no deserto e nenhum de seus bens se perdeu ou foi roubado. Mas ele me pagou o bem com o espírito de Nabal. Paga o bem com o mal. Esse você vai lembrar, né? Espírito de Nabal paga o bem com o mal. E aí ele vai fazer um juramento aqui, né? Que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou um menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. Davi ia dar um jeito de acabar com a descendência desse homem. Davi estava furioso aqui. Então você tem agora de um lado um tolo, ingrato, né? Rude, insensível, mal criado, e do outro lado agora você tem um homem que tem sede de vingança, né? Que está ali decidido a matar. Davi aqui, né? Baixou no homem aqui o espírito do Lampião. Esse é aquele nordestino, né? Puxou a peixeira, falou, quem esse cara pensa que é? E eu tô dando minha palavra aqui, que amanhã não vai ter um homem vivo na família desse cara. Não é mesmo? Cabra macho? E tem gente que acha que ele tá certo, né? Já viu aquele tipo de crente que fala assim, ó, mexeu com a minha família, mexeu comigo. Tipo como se tivesse por algum momento uma autorização de Deus para sair do espírito e ficar na carne. Tem gente que acha que não, mas olha, ele fez, agora ele tem que ter o troco. É justo que ele pague. Davi está certo, se eu estou no lugar dele, eu faço a mesma coisa. Vingança. E tem gente que torce, né? Por isso.
Mexe comigo, mas não mexe com meu filho. Já viu isso aí? Porque não pisa no meu calo. A pessoa converteu, mas o calo não. Onde já se viu um negócio desse, né? Isso vem da boca de crente. Fala, eu sou uma pessoa maravilhosa, mas não pisa no meu calo. Que calo? Não é isso? E acha que está autorizado por Deus ainda a viver dessa forma. E Davi agiu desse jeito. Ah, é? Eu estava de boa. Estava querendo conversar. Estava pedindo na educação. Fiz, ajudei o camarada. O cara me vem com essa. Agora ele vai ver. Não é assim? De um lado um tolo, de outro um cara completamente agora descontrolado, querendo vingança. O que vai acontecer se esses dois bater de frente? Desgraça. Mas Deus vai intervir e vai usar uma mulher para isso. Graças a Deus. Né? E nós vamos ver que a beleza de Abigail estava muito além do que podia se ver. Muito além. Essa mulher era admirada. O texto faz questão de dizer que ela era inteligente e bonita, mas era muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E queira Deus que você, mulher aqui, dê valor muito maior para aquilo que está além da sua aparência. Porque é isso que Deus considera, o coração, o caráter. A mulher se torna bela não pelos apetrechos que ela usa, pelos cremes que ela passa, pelas cirurgias que ela faz de estética, mas pelo caráter que ela tem, por quanto ela se parece com Jesus. E você, mãe, entenda isso. O maior presente que você pode ter, né, é a presença de Jesus e a semelhança com Ele. É isso que você tem que querer para os seus filhos, é isso que você tem que querer para si mesma. A presença de Deus no seu lar, na sua vida. A beleza ela vai passar, né? Mas esse tipo de atitude de caráter, isso permanece. E é isso que de fato traz valor para você mulher, para você mãe, ou para você pessoa, tá bom? E aqui nós vamos para o segundo ato, que eu estou chamando de a espada e o pão. Porque agora vai entrar uma mulher na história. Enquanto um dos servos de Nabal foi até... Enquanto isso, né? Um dos servos do Nabal, porque eles estavam ali, os servos de Davi foram falar com eles, olha, manda um recado lá para o seu senhor, e quando o Nabal dá essa resposta, esses caras, né, um deles vai até a mulher, a dona Abigail, e ele vai até ela. Interessante isso, né? Por que ele vai até ela? Ele sabia que não podia trocar essa ideia com o Nabal. O Nabal é um tolo. A resposta que Nabal deu deixou claro que ele não estava nem um pouco interessado em colaborar. Ele queria arrumar confusão. Então ele vai até Abigail e vai dizer assim: Davi enviou mensageiros do deserto para saudar nosso Senhor, mas ele lhe respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bondosos conosco, nunca nos fizeram mal, nada foi roubado de nós durante o tempo que estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite, eles foram como um muro de proteção para nós e para as nossas ovelhas. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para o nosso Senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Acontece isso na tua casa? Que na hora que o bicho está pegando ali, é com a mãe que vai falar? Que a mãe talvez é a única sóbria que consegue resolver as coisas sem ira, sem vingança, né? Sem querer resolver na peixeira, né? No machismo, achando que porque é o homem que manda aqui e tal, e não consegue pensar e só quer resolver na brutalidade. Às vezes é o inverso também, tá? Às vezes é o contrário, a mulher não tem nenhum tipo de discernimento, não sabe controlar a sua língua, e às vezes tem o homem ali que é aquele que vai ser procurado nessas horas mais delicadas, onde tem que se resolver um problema, é para ele que nós vamos falar, porque se for falar com ela, não tem conversa. Pode ser tanto o homem quanto a mulher. Aqui nesse caso,
O servo entendeu que ele deveria apelar para o bom senso e o discernimento da Abigail, porque o Nabal não tinha conversa com ele, era tolo. Então ele vai dizer assim, né? Nabal, ninguém consegue conversar com ele. Agora, é muito interessante perceber a atitude dessa mulher a partir daí. Porque isso também é muito comum nos dias de hoje. Talvez isso aconteça, né, de maneira até recorrente na sua família. Os problemas surgem, os filhos ou outros parentes, enfim, eles vão e trazem o problema até você, mulher. Quando, na verdade, o homem como líder, como cabeça, deveria resolver, mas não tem estrutura emocional nem espiritual para resolver. E talvez na sua casa você seja o único crente, né? Isso pode ser a mulher, pode ser o homem. Mas o problema vem até você sempre, porque percebe-se que você ali tem, né, condições para resolver. Mas muitos se deixam levar, talvez, pela pressão. E é muito comum aí, nessa hora onde o BO chega na tua mão, você largar a mão dele, né? E você se deprimir. Ao invés de tomar uma atitude, a pessoa entra em choque, a pessoa se excusa, né? Ela abre mão da sua responsabilidade, ela começa a procurar médico, e sabe como é que é hoje em dia, gente? Não estou negando doença, não estou negando a seriedade de uma depressão, mas a maioria dos casos, sem medo de errar, é fugir da responsabilidade, não é doença. É muito cômodo encher-se de remédio, colocar a culpa nos outros, colocar a culpa no sistema, na política, na igreja, enfim, no parente, nas circunstâncias, no diabo, inclusive, do que bater no peito e falar, a gente vai resolver esse negócio. Deus vai dar sabedoria e nós vamos resolver isso juntos. Eu vou enfrentar esse problema de frente. É muito cômodo se encher de remédio, ficar numa cama, se achar um coitadinho, se fazer de vítima, seja homem, seja mulher, para não assumir a responsabilidade. E Deus, Ele não tem nos dado esse tipo de espírito covarde. E muitos deixam de confiar e depender de Deus e do Espírito Santo para confiar em homens ou depender de remédios e se vitimizar e tirar o corpo fora, né, da resolução do problema. Sair, largar a mão da sua responsabilidade, do seu compromisso. E aí é com a família, principalmente. Aí é no trabalho também, quando o bicho pega, espana, pede a conta, vai embora. Aí é na igreja também, qualquer coisinha que tem, um problema tem que resolver, uma situação tem que confrontar, procura outra. Não quero compromisso, não quero estresse. Abigail não foi procurar tarja preta. Ela foi procurar Deus. Nós vamos ver isso aqui na atitude dela, nas palavras dela. Era uma mulher corajosa. Era uma mulher decidida, né, a buscar a paz. Era uma mulher temente a Deus, conhecedora da vontade de Deus, dos propósitos de Deus. Imediatamente, no versículo 18, sem perder tempo, Abigail providenciou. Essa mulher toma atitude, é uma mulher de atitude, gente. 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grão tostado, 100 bolo de passa, 200 bolo de figo. Rapaz, era uma multidão, mas ela fez isso correndo. Imediatamente ela foi atrás disso. Ela resolveu. Ela já tinha na cabeça dela um plano. Como que eu vou fazer para resolver isso aqui? Tá? Colocou tudo em jumentos e disse aos servos, vão na frente, vão adiante, e logo o seguirei. Mas não contou nada ao seu marido naquele momento. Por quê? Porque o cara é um tolo. Onde já se viu, o cara não queria dar nem R$1. A mulher vai falar assim, estou levando aí uns 200 pães, umas 5 ovelhas, 100 cestos de grão. Eu falei, quê? Você está doida, mulher? Não ia deixar isso acontecer, mas ela foi. Ela sabia que precisava tomar uma atitude. E às vezes vai ser assim, irmã.
Às vezes vai ser assim, meu irmão. Né? Às vezes você não vai ficar sabendo na hora, porque você não tem condição de saber na hora. Que você não vai saber lidar com a proposta, com o problema. E às vezes você vai saber depois. E é necessário. Na família, nós vamos ver isso aí, né? Às vezes, naquele momento não é hora de conversar, é hora de tomar atitude. Depois a gente conversa. Porque na hora a pessoa talvez não tenha estrutura para ouvir ou para lidar com a resolução do problema. Mas tem que se falar. Em algum momento vai ter que sentar e abrir o jogo. Não pode ficar marido escondendo coisa de mulher, mulher escondendo coisa de marido. Mas tem hora que realmente não dá para resolver ali, no calor. Porque um não vai ouvir o outro e aí vai trazer mais problema, a coisa vai explodir ainda mais. Né? Então ela vai, né? Pede para os caras irem na frente. Quando ela entrava num desfiladeiro montada no jumento, avistou Davi e seus homens vindo em sua direção. Agora imagina a cena, né? Como é que Davi estava vindo? De boa? Sangue nos olhos. Ele estava disposto a fatiar qualquer coisa que aparecesse na frente dele. E mais aquele monte de gente, ficha limpa, não, ficha suja, aqueles homens que vocês forem estudar a vida dos caras, vocês vão ver que era tudo gente com passagem na polícia, né? Gente da pesada. Davi estava vindo com a galera da boca. E aí eles estavam prontos, e ainda mais, imagina, esses caras já não são gente boa. Davi fala, vamos lá e vamos fazer um servicinho. Fala, é agora. Imagina até os 200, ficou lá, poxa, Davi, deixa eu ir também. Falou, não tem espada para todo mundo. Mas ela vem, uma mulher, gente, um vindo com a espada e o outro vindo com pão. E isso ensina muito para a gente. Porque como é que você tem resolvido os conflitos na sua casa? Eles vão surgir. Talvez hoje, pleno Dia das Mães, tem coisa para resolver. E tem gente do lado de lá vindo com espada para cima de você. Se você vai com espada também, é sangue para todo lado. É desunião para sempre, talvez. Talvez até acontece coisa que não dá nem para resolver. Não dá nem para recuperar lá na frente. É morte. É separação. É dor por muito tempo. Então, Abigail, enquanto Davi vinha com a espada, vingança, sangue nos olhos, ela foi com paz, perdão, com pão. Foi para buscar reconciliação. Talvez hoje seja uma ótima oportunidade para você não só aprender com a Abigail, mas tomar uma decisão prática de levar o pão ao invés da espada para um familiar seu, que talvez há muito tempo você não conversa, que talvez há muito tempo você não interage, talvez um vizinho que você teve algum problema lá atrás, e mesmo que não foi você que causou, porque não foi a Abigail que causou isso, mas ela se sentiu, vai ver a atitude dela, ela se sente responsável em resolver a questão, e ela vai com pão, vai buscar a paz, meu irmão. Você carrega o nome do príncipe da paz. Então você não pode ter na sua vida, se você é um cristão e carrega o nome de Cristo, você não pode ter na sua vida e demonstrar outra atitude que não seja a paz. A busca pela paz, pela harmonia. Tem que fluir da tua vida, né? Bondade, misericórdia, graça, bom senso, não vingança, espada, ódio, tensão. Pulando lá para o 23, porque nós já vimos esse 21 e 22, atitude, enquanto isso, enquanto ela estava indo, o que Davi estava pensando, né? Então, o reflexo de que ele estava decidido mesmo a matar. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, se curvou diante de Davi, aí já desarmou o cara, né? Com o rosto em terra, caiu aos seus pés e disse, olha o que ela disse, gente. O que ela disse? A culpa é toda minha. Que mulher, hein? Bonita e inteligente é pouco. É pouco. Ela assume para si. Fala, a culpa é toda minha. Ela vai à frente do seu marido, resolver o BO dele, pensando na vida dele e dos seus familiares, provavelmente até dos seus filhos. A Bíblia não vai cravar que ela tinha filho, se era homem. Depois ela vai ter lá na frente filho com Davi. Vocês vão ver isso. Né?
Mas ela aqui vai interceder, mesmo não tendo ela, de fato, culpa. Mas ela assume para si. Enquanto isso, né? Fecha essa janelinha aqui, abre uma janelinha para cá e tenta fazer uma ponte aqui, né? Alguém que não tinha culpa veio, se humilhou e disse: a culpa é toda minha, por mim e por você. Atitude como essa de Abigail, de se humilhar e assumir a culpa no lugar do culpado. Pronto, e no caso dele foi até o fim. Abigail, graças a Deus, não precisou derramar o seu sangue, mas ele precisou, e ele fez. Por um monte de Nabal, como eu e como você, tolos, porque em nós mesmos, não temos nada de bom. Em nós mesmos, nós não buscamos a Deus. Somos contrários e avessos ao Espírito. Mortos nos nossos delitos e pecados. Culpados completamente. Mas Deus fez cair sobre ele a culpa de todos nós. Volta para a história aqui. Por favor, ouça o que sua serva tem a dizer. E agora presta atenção nisso. Maravilhoso esse texto. Olha como essa mulher vai colocar Deus na jogada. Isso mostra o quanto ela estava conectada com Deus, com o Espírito Santo, com a vontade de Deus e o propósito de Deus. E refletindo esse caráter de um Deus que é reconciliador, um Deus que é um Deus de paz e não de guerra, um Deus que é um Deus de amor, um Deus que é um Deus de graça. Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele disse. Ele é um insensato, como o seu nome indica. Mas eu nem sequer vi os rapazes que o Senhor enviou. Agora, meu Senhor, tenha certeza de que tão certo como vive o Senhor, ela vai citar Deus. Olha quantas vezes, vai contando, uma. E tão certo como a sua própria vida, foi o Senhor, 2, que o impediu de matar e se vingar com as próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo acabem como Nabal. Aqui está um presente que sua serva trouxe para o Senhor e seus companheiros. Por favor, perdoe-me se o ofendi de algum modo. Que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura. Ela estava falando isso para um cara que estava desgarrado ali com 600 homens, foragido. Mas ela já estava tendo essa visão profética aí, né? De que esse camarada seria um rei. Já tinha sido ungido, inclusive, para isso. Que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura. Quem botou isso na boca dessa mulher? Pois está lutando as batalhas do Senhor. Ela consegue visualizar que Davi era o escolhido de Deus. Que esse ele é o Senhor, mais uma vez aqui, pela 5ª vez, o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. Que palavra! Você vai imaginando aqui, Davi com a ira, sangue nos olhos, lá em cima, né? No topo ali. E conforme essa mulher vai falando isso, eu vou vendo essa barrinha de ira. É isso que uma pessoa que busca a paz faz de impacto na vida daquele que está com ira, com ódio. Deus vai usando essa pessoa para ir acalmando o coração desse irado, desse vingativo, e vai fazendo ele entender. Você não nasceu para isso, cara. Deus não quer isso nessa família. Nós somos família, nós somos irmãos, nós somos pais e filhos, nós somos... Enfim, Deus nos criou e nos uniu para outro propósito, não foi para ficar brigando, né? O Senhor tem muita coisa boa para fazer nessa casa. Está na hora da gente parar com isso, vamos acertar as coisas aqui. Deixa esse negócio de vingança para trás. Isso aí não contribui em nada para o melhor. Isso aí só traz doença. Isso aí só traz problema. Só traz pesar para nossa casa, para nossa família. Deixa esse coração pesado. Deixa Deus colocar aí um coração leve, com perdão. Deixa isso para lá. Deixa nas mãos de Deus. Vai à frente com paz, com pão e não com espada. E ela continua.
Já foram 5 vezes ali, né? Vamos continuar. Mesmo quando for perseguido por aqueles que procuram matá-lo, sua vida estará segura sob os cuidados do Senhor, seu Deus, protegida como um tesouro, mas a vida de seus inimigos desaparecerá como pedras atiradas de uma funda. Quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu e o tiver colocado como líder de Israel, quem deu essa visão para essa mulher? Como ela sabia disso? Não haverá em sua consciência a tristeza e o peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade. E quando o Senhor tiver feito grandes coisas em seu favor, profético isso, né? Lembre-se de sua serva. Essa mulher é muito sábia, né? Agora eu quero trazer um detalhe. O Senhor foi citado aí, só aqui nesse parágrafo, 8 vezes. Essa mulher foi buscar a paz guiada pelo Espírito de Deus. Deus foi à frente dela. Ela foi com a palavra do Senhor, no Espírito do Senhor. Foi profetizando até. Consciente de que a vontade de Deus não era vingança, porque ela refletiu aqui nas suas palavras o caráter do próprio Deus, de bondade, de perdão, de reconciliação, de amor, de graça, de misericórdia, de favor imerecido. E olha como ela sabia da história, ela sabia quem estava diante dela. E ela vai usar até de maneira poética, fazendo uma citação até da história recente da vida de Davi, porque quando ela fala assim, a vida de seus inimigos desaparecerá como pedras atiradas de uma funda. De onde ela tirou essa ideia? Como é que Davi matou Golias? Usando uma funda, um instrumento, uma arma, né, que lança pedras. E ela traz aqui de volta a própria memória de Davi, o quanto Deus já tinha sido bondoso com ele, usando ele para libertar Israel. E agora ela traz aquela história à mente de Davi. Deus foi tão bondoso com você, tão gracioso, e espera que você faça o mesmo agora com a família desse homem, com a minha família. Interessante demais isso. E aí nós vamos entrar no último ato, o entendimento e a providência. Davi foi desarmado aqui, a partir desse momento, porque Deus foi à frente, usando como instrumento aquela mulher. Que palavras de reconciliação, de perdão, de visão. Davi então responde a Abigail, louvado seja o Senhor. Olha como palavras de vingança se transformam em palavras de graça. Deus de Israel que hoje me enviou ao seu encontro. Então Davi reconhece que ela era instrumento de Deus na vida dele naquele momento. Graças a Deus por seu bom senso. Que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com as minhas próprias mãos. A vingança pertence a quem? A Deus. Davi entendeu isso e Deus usou Abigail para fazê-lo entender. Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer mal, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Então Davi aceitou o presente. Outra coisa fantástica que Deus usa, né? Presentes, né? E entenda essa didática aí também. Às vezes tem alguém que está ferido, alguém que você magoou ou que te magoou, não importa. Então uma boa dica, leva um bolo para essa pessoa, tomar um café com ela e acertar e sentar. O presente é simbólico porque ele representa a intenção de paz, a intenção de comunhão que alguém quer ter com o outro. Então talvez seja uma boa nesse dia ou essa semana você pensar em talvez buscar aproximação com alguém que você se distanciou. Ofereça um presente, marque uma conversa, um café, um almoço. Você desarma qualquer pessoa assim.
Se humilhe como Abigail se humilhou, debaixo da poderosa mão do Senhor primeiro, e Ele vai te exaltar no tempo oportuno. Davi, então, aceita o presente e diz para ela assim: volte para casa em paz. Olha aí, ó. Volte para casa em paz. Ouvi o que você disse e farei o que você me pediu. Tem mulher que acha que não consegue, né, por ser mulher, talvez, e tal. Ah, não, o homem não vai me ouvir. Talvez o homem não vai mesmo, no espírito do homem. Mas quando você vai com a palavra de Deus, quando você vai armada, nesse sentido, né, com o espírito, com a graça, com palavras de reconciliação, e isso é a Bíblia, você tem que conhecer a Bíblia. Quando você for exortar alguém, seja essa pessoa quem for, pode ser uma pessoa que está com sangue nos olhos, vai com a palavra do Senhor, porque o problema dela não vai ser com você, é ela e a exortação da palavra, ela vai ter que lidar com isso. Não é a sua palavra contra a dela, é a palavra de Deus exortando. Então procure conhecer e vá no espírito mesmo do Senhor, com a palavra de Deus, para exortar, sempre buscando a paz, porque esse é o caráter do nosso Deus. Abigail foi nesse espírito e olha o que aconteceu. A paz foi estabelecida. Davi falou para ela assim: olha, aquele que seria o futuro rei de Israel, diante de uma situação que mexia com a masculinidade dele, Deus usou uma mulher e ele no final diz assim: eu ouvi o que você disse e vou fazer exatamente o que você me pediu. Totalmente desarmado, gente. Ele, e eu fico imaginando a cara dos outros 400 lá atrás, né? Puxa, que coisa, hein? O que essa mulher conseguiu? Graças a Deus por isso. Quando Abigail chegou em casa, e aí o desfecho, né, a provisão de Deus, né, viu que Nabal estava oferecendo um banquete, ele era rico, né, digno de rei. Ele se divertia e já estava muito bêbado, de modo que ela só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte. Claro, não tem conversa com bêbado, né? Imagina a situação. O cara já era um tolo, ainda estava bêbado. Demais, né? Aí, Timão, né? O cara estava lá, talvez. Aí, pela manhã, já o jogo acabou, tudo certinho. Já tinha passado aquela, né? Só bebendo mesmo, né? Aí, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa, o que ela fez? Aí ela foi conversar com ele. Lembra? Ela não escondeu para sempre. Ela foi na hora que era o momento certo. Momento certo, ela foi falar. Mas falou. Contou para ele o que havia acontecido. Como consequência, ele teve um mal súbito. Alguns estudiosos vão dizer que aqui é característica de um derrame, né? E ele ficou completamente paralisado. Imagina ele ouvindo a notícia, o cara travou. Passado cerca de 10 dias, talvez em consequência do que aconteceu nesse momento, da sua paralisia aí, o Senhor, fique bem claro aqui, olha a vingança de quem é, né? A quem pertence. O Senhor o feriu e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: louvado seja o Senhor. Quando Abigail foi encontrar com Davi, e Abigail falou tudo aquilo para ele, o que ele disse na hora? Louvado seja o Senhor, porque te trouxe aqui. Agora, Davi vê que o Senhor permite que Nabal morra. O que Davi diz? Louvado seja o Senhor. Davi está entendendo que é a mão do Senhor conduzindo tudo isso. Que o feriu e morreu. Que se vingou o insulto que eu recebi de Nabal e me impediu de fazer o mal. O Senhor retribuiu a Nabal o castigo. O Senhor retribuiu. A vingança pertence ao Senhor. O que pertence a você é buscar a paz com todos. E então Davi enviou mensageiros a Abigail para pedir que se tornasse sua esposa. Isso era comum e dentro da lei, né? Ele poderia requerir, ela agora estava viúva sozinha, ele poderia requerir para que ela se tornasse sua esposa. Ele resgatava então a Abigail da sua viuvez. E ela então de pronto, quando os mensageiros chegaram, disseram: Davi mandou buscá-la para que se case com ele. Ela de novo:
se curva o rosto em terra e responde: eu, sua serva, ficarei contente em me casar com Davi e com a sua serva. Não foi uma coisa combinada. Eles não estavam tramando, vamos lá, fazer assim, e aí o Nabal vai morrer, e aí você vai ser minha mulher. Então, tal, o que vai ser? Vou botar chumbinho no bolo dele. Não. Não foi combinado. Ela e ele, Davi, não sabiam que isso ia acontecer, mas estavam dispostos a entregar nas mãos de Deus e buscar a paz. E a coisa se resolveu porque Deus fez com que chegasse nesse ponto. E ela então, diante das circunstâncias, ela aceita se tornar a esposa de Davi, né? E ela fala: como uma serva, lavar os pés do seu servo. Sem demora, Abigail montou no jumento e, levando consigo moças que a serviam, voltou com os mensageiros de Davi e assim se tornou esposa dele. Demais, né, gente? Só alguns versículos para a gente terminar que vão refletir esse caráter. Tiago 1,19. Amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O que não aconteceu aqui nem com Nabal nem com Davi. Nabal nunca, né? Pronto para ouvir, não ouviu. Davi, tardio para se irar? Não, se irou rapidamente. Mas Abigail foi essa mulher que ouviu com prontidão, não se irou, resolveu e buscou a paz. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Nunca procurem vingar-se, amados, mas deixe com Deus a ira, que está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Paulo, antes de escrever isso aqui, acho que ele leu o relato lá de Abigail, né? A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Aprenda isso, pratique isso. Palavra doce, gentil, a palavra que edifica. E isso também nos faz lembrar dessa mulher de Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de rubis. Se eu, olhando para esse texto, talvez uma palavra que vem aqui, né, para resumir na minha mente, é reconciliação. Abigail foi um instrumento de Deus para reconciliar, para trazer paz, para trazer harmonia. E a ceia aponta para isso, como nós vimos aqui, né? Alguém que não tinha culpa assume a responsabilidade no lugar do culpado e se oferece, se humilha, se entrega para trazer a reconciliação. Abigail tem muito a nos ensinar, para você mãe, para você pai, para você jovem, adolescente, quem quer que seja aqui, com seu caráter. Uma mulher de atitude, além de bonita e inteligente, muito mais excelente que isso, uma mulher de caráter, uma mulher piedosa, uma mulher empreendedora, né? Uma mulher corajosa, uma mulher que conhecia a Deus e os seus propósitos e buscava, né, a paz. Jesus, da mesma forma, olhou para mim e para você, desgarrados, mortos, e veio e viveu uma vida santa, veio até nós. Enquanto nós estávamos indo contra Deus com espada, Deus veio até nós com pão, trazendo a paz e reconciliando o homem perdido e maldito de volta ao Deus santo e bendito. Ele fez a ponte, assim como Abigail fez, entre o coração vingativo, irado, perdido, e a paz de Deus que excede todo entendimento, e o amor, e a graça, e a misericórdia dos céus invadiu aquele arraial, invadiu aquele acampamento,
Espero que ela também já tenha invadido sua vida, sua casa e sua família. Que você ore nesse momento agora, lembrando do sacrifício que Jesus fez por você. Enquanto nós vamos cantar mais uma música, cante, mas cante em espírito de oração e gratidão, porque Jesus veio para trazer a paz. Jesus veio para reconectar você de volta com Ele, com Deus Santo. Ele veio por mim e por você.